trazer uma citação de Fernando Pessoa quando ele diz: viver não é preciso, na verdade é preciso. Eu, a primeira vez que falei aqui na Sociedade Histórica, foi o Lourenço de Almada que presidiu essa reunião, e eu falei entre o C e o T. A verdade é que entre o C e o T, efetivamente, é mais fácil a mim ser porque tenho alguma coisa do que o Lourenço, que neste momento só tem alma. Ou pronto, e ele efetivamente, o Lourenço, talvez só por isso, o Lourenço está agora metido nesta questão, nesta enorme questão. Agora, em relação a esta enorme questão, penso eu, e vou dizer porquê. O Lourenço, mais um amigo dele, criaram um emblema para este movimento, que é do 12 ao vivo. Do meu ponto de vista, há uma pequena falha, porque há quem esteja a ler esse 12. Porquê? Porque aquilo que ele pôs com uma certa ambiguidade, se é uma cruz, se é uma espada, deve estar lá metida com muito mais força. Portanto, pode ser uma coisa como outra. E guia-se até de modo diferente. Agora, em relação a esse mesmo emblema, e em relação ao que aqui foi dito sobre a placa da linguística, é evidente que longe de mim, eu tive esse homem, apreciei imenso, ouvi uma conferência muito enorme desse homem, por acaso, sobre uma coisa muito diferente do que eu pensava que era o mundo dele. Pensei que era um homem que tinha estado no Brasil, mas foi efetivamente sobre a natureza. Sobre natureza no sentido que eu sou da ecologia, e às 2 por 3 ele foi falar na estufa fria uma vez sobre esse tema. Bem, mas eu por baixo deste emblema, eu pus, o Lourenço pôs ao vivo, e eu no ao vivo meti uma onda. Porquê? Eu vejo que efetivamente esta questão do navegar é preciso, viver não é preciso, como uma coisa perfeitamente essencial, e por isso eu estou perfeitamente convencido que Portugal não morrerá. Vai sofrer, com certeza. Mas esta onda foi a onda que nos levou a essas paragens todas do mundo, irá continuar. Outra coisa só para terminar já. Aqui foi dita a questão do global, da palavra global. Eu, efetivamente, em relação a isso, eu queria dizer o seguinte: do meu ponto de vista, a grande perversidade desta atual civilização está aí nessa questão do global. Eu sei que a alma portuguesa deveria chegar a todas as partes e, como tal, de algum modo, é interessantíssima a ideia global. Agora, sob o ponto de vista das finanças, eu não falo da economia, falo das finanças, porque ainda ontem, enfim, eu até neste momento ando um bocadinho afastado das igrejas, mas ainda ontem o Papa dizia: mas que economia é esta que mata tanta gente? Efetivamente, hoje em dia não há economia, o que há é uma engenharia financeira. Um homem, e eu vou falar por causa do global, porque realmente o global, sob o ponto de vista do idealismo, esse é fantástico, não é? Agora, o global, sob o ponto de vista das finanças, está a destruir tudo. Tudo, meus amigos. Eu tenho um amigo meu que escreveu no Diário de Notícias 12 artigos antes da globalização, quando ela já aparece, porque a globalização vem dos acordos do GATT. Como sabem, os acordos do GATT foram os Settled by Round, General Agreement of Trade and Traffic. Ele percebeu-se perfeitamente. Esse rapaz, meu amigo, tem um nome que é Fernando Pessoa, acaba por publicar agora um livro em que ele mete lá dos Santos Pessoa para não se confundir com o grande Fernando Pessoa. Exatamente. Ele escreveu esses artigos no Diário de Notícias, condenando em absoluto e antevendo quem vinha. E veio a desgraça total.
globalização que está maior que o fim de tudo. E é nessa globalização que as pequenas economias, os pequenos países desaparecem. Eu sou da ecologia que abraça há 50 anos. Para mim, já aqui foi dito, a beleza do mundo é a diversidade. E, efetivamente, não posso admitir uma coisa destas, o que está a acontecer. Muito inteligentemente, já nesta sala, há 2 semanas, houve um indivíduo, que é uma pessoa que eu estimo, que é piloto aviador, o Coronel Brandão, que por causa do século XVI, porque nós estamos aqui a falar muito do século XVI, e portanto esta questão, ele falou numa coisa importantíssima do meu ponto de vista. Eu até perguntei para lá, ao Brandão, mas como é? Ele disse, ele fez aí um discurso muito bem feito sobre um indivíduo que é um indivíduo Rothschild. Aparentemente isso, as pessoas querem saber, mas depois ele foi aplaudidíssimo. Porquê? Porque efetivamente nós não somos comandados, os senhores também isso quanto eu, mas pronto, mas é preciso que todos nós saibamos, não é nem pela senhora Bé, nem pela senhora Obama. Bem, por isso eu me fico, desculpa lá, eu ter demorado tanto. Desculpa. Inteiramente pertinente. Desculpa. Não, aliás, veio inteiramente a propósito, porque certamente se nós falarmos tanto da lusofonia, da importância da lusofonia, é porque todos nós percebemos que um país como Portugal, mas o mesmo se poderia dizer de outros países, não pode sobreviver sozinho. E, portanto, nós temos que nos integrar em placas linguísticas ou em estruturas mais extensas. E precisamente a lusofonia é essa placa linguística, é essa estrutura em que, à escala global, mais naturalmente nos podemos e nos devemos integrar. Esse é o ponto. Mas mais... Primeiro que tudo, eu gostaria de agradecer imenso. As exposições foram fantásticas, todos os membros da mesa. Gostei imenso, aprendi imenso. Eu não tenho uma formação filosófica, portanto as minhas perguntas vão da minha mera investigação, entre aspas, ou procura de conhecimento, porque estou mais centrada noutras áreas ou noutras matérias. E a minha pergunta dirige-se mais ao Miguel Real. Ora bem, o que se passa é o seguinte, em relação à questão de Pessoa, referiu que achava que Pessoa já tinha achado ou encontrado aquele tal o Dom Sebastião na figura de Dom João IV. Não foi isso que disse, eu tenho isso. O quarto é o Padre António Guerra. O Padre António. O Sidónio Paz. Pronto. É que eu... Escreveu um poema mesmo que é ao Rei Presidente. Ao Presidente Rei. Ao Presidente Rei. Mas o Presidente Rei não quererá dizer o Sebastião, o enviado, é porque se nós compararmos com as profecias de Bandarra, há nitidamente um príncipe que vai reunir todos os príncipes cristãos, que vai ser justo, vai ser bom, um homem bom, e que realmente vai transformar no fundo o mundo e a sociedade, e que vai corresponder no fundo depois àquela ideia da, digamos, não digo da igualdade, mas da irmandade universal, que eu acho que é a questão que está subjacente na questão lusíada. Ou seja, nós passámos do mundo do Antigo Testamento, ou seja, ainda não passámos do mundo do Antigo Testamento, e nesse sentido é que eu considero o judaísmo, não considero os judeus como os habitantes da Judeia, mas como aqueles que ainda estão no mundo do Gênesis, portanto, no início das águas primordiais da criação do mundo. E não há dúvida que os portugueses trouxeram um mundo novo, criaram um mundo diferente com a questão dos descobrimentos e com essa criação de laços dos sítios que foram descobrindo, entre aspas, porque eles já existiam, não é? Mas foi uma criação de laços, foi uma irmandade que se foi criada no sentido do Cristo português que foi expandido à escala mundial e foi altamente interrompido pela questão digamos, depois da República, porque os reis portugueses nesse aspecto, quer queiram, quer não, quer haja ideais políticos diferentes, mas não há dúvida que os reis portugueses tiveram sempre um papel primordial ao longo da história para a inclusão desse tal ideário. Esse ideário, para mim, no Quinto Império, é um ideal de irmandade, um ideal onde também há uma vinculação da ligação ao Espírito Santo, portanto, de haver um objetivo maior, e daí as festas do Espírito Santo, por exemplo, no caso dos Açores, que ainda existem, ou o culto da Rainha Santa Isabel em relação a isso,
E, portanto, esse espírito de irmandade, que é muito mais, é um espírito muito mais do coração, propriamente, do que dos laços políticos ou económicos, numa visão económica ou economicista deste século, ou pelo menos do ideário da economia, ou do primado da economia e da política, sobretudo sobre o ideário espiritual. E, portanto, a minha pergunta era, e talvez aí a minha questão, é que a conversão dos judeus, de que fala o Bandarra, será essa conversão, pergunto-lhe, será essa conversão do passado em relação ao mundo do Antigo Testamento, mas na sua essência do primeiro livro, digamos, do início das águas primordiais, para este mundo, do mundo português, percebe? Sim, tem razão. Portanto, segundo o padre António Vieira, a conversão dos judeus é uma exigência absoluta para a formação do quinto império. Sim, mas não no sentido dos judeus, o judeu percebe... Agora continuar. Pois. E nesse sentido, portanto, a conversão dos judeus é uma superação do Antigo Testamento, portanto, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento com a divisão dos povos na terra, a divisão das línguas, portanto, Babel de línguas, e a consumação do pecado, inclusivamente dentro da consumação do pecado, a própria morte de Cristo. Por isso, o padre António Vieira apostava sobretudo nos judeus que ainda não tinham chegado, que eram as 10 tribos perdidas de Israel, que ele está sempre a falar. Havia 12 tribos, agora é uma história muito rapidamente, havia 12 tribos, no cativeiro desapareceram 10, ficaram 2, não é? Segundo as profecias bíblicas, o Quinto Império instaurar-se-ia quando regressasse, quando aparecesse a primeira das 10. E a primeira das 10 era a tribo de Ruben. E Padre António Vieira, em Amsterdão, falando com o Rabi, que é o Menasseh Ben Israel, que era de origem portuguesa, de família portuguesa de Beja, ele informa que teria aparecido nos Planaltos da Colômbia, portanto, para além do Amazonas. Eles não sabem o que é Colômbia, não é Colômbia como hoje, não é? Nos sítios mais distantes da América, é isso que eu queria dizer, um mercador judeu chamado Montesinos teria encontrado uma tribo que não falava, não era tupi, portanto não era índia, não era primitiva, não era ameríndia, tinha barbas, os índios não têm barbas, portanto, tinha barbas, e era governada por anciãos, portanto, como essa tribo seria a tribo de Ruben, que estaria lá. O padre António Vieira nunca viu essas pessoas nunca apareceram, mas ele acreditou nisso, escreveu. E por isso ele estava convencido, com a manifestação, o aparecimento da tribo de Ruben, que o Quinto Império estaria para breve. Portanto, ele inclusive põe a data, 1666, por causa dos 666 do Apocalipse. Portanto, haveria uma deflagração social, não cósmica, uma deflagração social, no bom sentido, uma guerra, uma grande guerra, mas no bom sentido. Os sobreviventes seriam não só os cristãos, como aqueles que, por milagre do Espírito Santo ou de Nossa Senhora, seriam convertidos. Os judeus, agora a senhora repare, o que é que os cristãos acusavam os judeus de terem matado Deus, não é? Matado Cristo. Ora, o cativeiro da Babilónia é entre 8 a 6 séculos antes de Cristo nascer. Portanto, esses judeus que estavam a aparecer não podiam ser acusados de deicídios, de matarem Deus. Eram judeus novos. Era nestes judeus novos que o padre António Vieira apostava. Os judeus antigos estão bem, mas esses tinham que se converter. Agora, os judeus novos, mal ouvissem falar em Cristo, segundo as palavras dele, mal ouvissem falar em Cristo, a luz dos olhos abrir-se-ia e eles converter-se-iam imediatamente. Portanto, isto é tudo. O padre António Vieira pretende superar o Antigo Testamento através destas histórias que eu contei e o Novo Testamento. O Quinto Império é a consumação de Cristo na Terra. E o Alexandre Rei, tenho que acabar, desculpa, o Alexandre Rei, exatamente, o Inquisidor diz, mas é quando volta Cristo, é o segundo regresso de Cristo,
ele hesita em dizer que é o segundo regresso de Cristo. Porque para a Igreja, o Quinto Império, se assim se pode dizer, é a parúcia, é o regresso de Cristo à Terra. Para ele, não. Ainda era um momento de grande, como a senhora disse, de irmandade, de fraternidade entre todos os povos, todos atentos ao Papa e então Cristo regressaria. Posso só fazer mais uma pergunta ao Miguel Real também, que é o seguinte, em relação a isto tudo e também à questão do Quinto Império, se pensa que isso poderá estar, ou se estudou alguma vez, por exemplo, no caso das profecias de São Malaquias, em que São Malaquias, no fundo... Eu vou só explicar... Eu vou só explicar o assunto. Não, é que segundo as profecias de São Malaquias... Não, mas pronto, segundo as profecias de São Malaquias, a interpretação de São Malaquias vai dando à Igreja e aos Papas um determinado nome que depois nós vamos percebendo quando eles aparecem, porque que é o trabalho da Terra, no caso de João Paulo II, Labora del Sol, o trabalho do Sol, de João Paulo II, e assim sucessivamente. O Papa seguinte penso que é o fruto oliveira, o Papa, agora este não sei qual é que é, mas que acho um amor de pessoa, mas não sei. Enfim, o que eu queria perguntar é o seguinte, também simbolicamente, em termos do próprio Vaticano, existem só mais lugares para 2 Papas. Ora bem, se nós considerarmos isso em termos de timing, significa uma vivência de 2 Papas, e isso não significa que a Igreja de Roma acabe, porque Cristo não morre nunca, mas, para nós que acreditamos em Deus, mas uma transformação talvez da Igreja que tem a ver, penso eu, com a vinda de Cristo e, digamos, com o Quinto Império. Portanto, acho que isto tudo se vai coordenar e tudo se junta, no fundo, ao ideal português e que isso vai existir. Agora, quanto à questão do Brasil e à questão do fundamento do Brasil ou do primado de uma nação, seja do Brasil, de Angola ou de Portugal, eu acho que esta Irmandade vai ser superior a tudo isso. Não há alguém que comanda alguém, mas há várias pessoas que comandam vários sítios, por um lado. E, por outro lado, em relação ao próprio Brasil em si, eu tive uma experiência extraordinária que talvez isso se transforme no meu espírito português. Eu vivi em Angola em 2 anos ou 3, quando era criança com os meus pais. Vivi sempre em Lisboa, sempre em Portugal, de norte a sul. Senti sempre imenso estas questões portuguesas e há uns anos fui com os pais ao Brasil em férias e eu cheguei ao Rio de Janeiro até a chorar, num pranto, porque senti nitidamente a alma lusíada. Exatamente. Agora, mas eu senti imenso, quer dizer, foi uma coisa, eu acho que é uma experiência que qualquer português que não vai dizer, eu adorei as praias, o mar, não sei o quê, o coco, as brasileiras, não sei o quê, não sei o que mais, não é nisso que pensa, mas é um ato de coração e do próprio espírito e uma irmandade que existe na comunidade lusíada que nos faz considerar que eles são todos nossos irmãos. E dou um outro exemplo extraordinário nesse aspecto, porque os brasileiros, em relação ao Brasil, ou uma comunidade que não dará tanta importância a esta comunidade lusíada, talvez seja uma brincadeira que um brasileiro, um motorista de táxi, me contou. Diz que Deus, quando criou o mundo, deu a uns povos umas montanhas fantásticas, a outros deu uns lagos fabulosos, a outros meteu-lhes lá diamantes, a outros pôs-lhes uns desertos fabulosos, a outros petróleos, e chega ao Brasil e meteu lá isso tudo. E os povos todos voltaram-se e disseram, mas isto não é justo. E diz Deus, você não imagina a qualidade de gente que eu vou botar aí. Portanto, eu penso que esses brasileiros que não acreditam na comunidade brasileira pertencem a esse tal grupo. Pronto, muito obrigado. Obrigado. Também julgo que sim. Também tendo experiência, aliás, a questão da lusofonia, ao contrário do que se possa pensar, não sendo uma questão fraturante, ainda bem, também não é completamente pacífica. Se no plano da retórica política, pelo menos, parece haver um certo consenso, depois, quando é preciso dar passos consequentes a partir dessa retórica, muitas vezes esses passos não se dão, como sabemos, isso por si só é significativo. Mais do que dizer, de uma forma mais ou menos grandiloquente, que a minha parte da língua portuguesa, importa sobretudo depois agir em consequência, e isso muitas vezes é o que não acontece. Bom, são quase 7 horas, temos que terminar, não sei se final mais alguma observação. Pedro, queres dizer alguma coisa? Então, queria agradecer muito aos presentes, aos oradores, foi uma bela sessão, a sessão foi gravada em vídeo e será colocada muito proximamente nas plataformas do MIL. Dou a palavra final ao Lourenço. Obrigado. Gostava imenso de agradecer o contributo e a não só de terem sido discutidos nas redes sociais.
terem estado cá, como o facto de que há depois de vos ouvir e ter ouvido todos os outros que já estiveram neste mês aqui, há uma tomada de consciência de que há uma linguagem comum. Ou seja, cabe-nos a nós, aqueles que tiveram a oportunidade de estar aqui desde há 15 dias para cá, com sete palestras, umas de astrologia, outras de história, outras de espiritualidade, outro no campo filosófico e outras tantas, era fundamental, julgo eu, que através, como elas foram filmadas de uma forma ou de outra, umas mais bem filmadas, outras menos profissionalmente filmadas, mas convinha reunir, e era esse o apelo, que, já que estamos aqui no término destas palestras, acho que era fundamental reuni-las e olhá-las como se fosse um todo. Porque até é extraordinário, porque os tempos que foram apresentados de mudança e ciclos são exatamente coincidentes com aquilo que foram aqui apresentados, que foram ontem apresentados, que foram antes de ontem apresentados. E anteriormente também houve um ciclo de humanidade portanto, como é que se chamava? Ruralidade. Eu chego a esta hora e peço desculpa, estou bastante cansado. Está a acontecer neste momento, já agora convido-os para o dia 29, tomem nota, portanto na sexta-feira, virem que me está a deixar aquilo que eu estou a ver lá embaixo, que está a ser montado, que é uma exposição de pintura, está-me a deixar muito emocionado também, porque é uma grande exposição. Embora podemos dizer que tenha tido umas pouco público, outras mais público e outras casa cheia, qualquer uma delas, das ações que aconteceram nesta casa e com este propósito de trabalhar a Portugalidade e a nossa identidade, eu, no meu ponto de vista, se as vermos e principalmente se as vimos todas juntas, é um grande sucesso. E isto é preciso dizê-lo, porque vocês que estão aqui fazem parte desse mesmo ato. Claro que sem ouvintes e sem pessoas a assistir, limitaria muito, pelo menos, a predisposição dos palestrantes. Bem-aja a todos que aderiram, e eu julgo que estamos na casa adequada para isto continuar. A Sociedade Histórica e Independência de Portugal tem nos seus estatutos a defesa da sua identidade, a defesa da sua cultura. Isto não é de agora, de há 150 anos. É a obrigação nossa dar continuidade a esse projeto. Mas tem que ser, se não forem os sócios, nem todos aqui provavelmente são sócios, mas tem que existir uma filiação de pessoas na sociedade para vincularem esse projeto. Ele não pode acabar com o 1º de dezembro e dizer que não cresceu. Pelo contrário, tem que dizer cresceu não só em conteúdo, neste momento cultural, e como também tem que crescer a nível estratégico. O João é um elemento impulsionador digamos, desta ideia, de certeza absoluta,
assim como a Isabela, que está nesta, somos os três que estamos aqui, nessa parte desta comissão que foi criada com o tal logotipo que se falou aqui mesmo. E ele, graças ao João, teve esse cuidado de o ao vivo, é dizer que está vivo, está no mar, está na onda, impulsionada pela onda, mas também está com a capacidade de boiar, portanto, não se afundar. E nós vamos continuar. Se Deus quiser, e bem-aja a todos, e viva Portugal.